Quina Cultural. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quina Cultural, nosso segundo episódio. Um programa em que falamos sobre livros, obras, filmes que acreditamos que sejam relevantes. E hoje nós vamos discutir um livro muito interessante que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Bom, sou o Thiago Januzzi, estou aqui com meus amigos, como sempre, André Gomes. Abriu! Fala, galera! E Paulo Jabardo. E aí, prezados leitores, ou presumidos leitores, né? Não sei se é o caso. Ó, a gente tem que começar com uma coisa, cara. Isso aí é inevitável e tem que ser. Porra, alguém já viu o nome de alguma coisa melhor do que Coração das Trevas, ou em inglês Heart of Darkness? Cara, parece nome de banda de metal, né? Porra, o nome é bom demais, cara. É bom demais. E eu consigo imaginar um monte de coisa, né, que daria esse nome aí. Por exemplo, a autobiografia do Necrochurubim presidencial. Seria um bom nome, entendeu? Pô, acho que a gente tá maculando o livro com isso, cara, mas tudo bem. Vem cá, deixa eu começar com uma pergunta aqui pro Paulo, especificamente, porque foi ele que recomendou esse livro pra gente discutir. Por que você acha que a gente tem que discutir esse livro? Por que ele é importante? Por que a gente tá gravando isso? Fora que a gente não tem o que fazer. Olha, eu vou contar um pouquinho como é que eu fiquei sabendo desse livro. Eu tinha uns amigos da piscina lá no CPUSP, né? Eu tinha falado que tinha assistido numa dessas relançamentos aí do Apocalipse Sinal, né? E ele comentou, porra, era baseado num livro, né? Que era muito bom, que era não sei o quê. E aí, porra, eu fui ler o livro lá, recomendação desse meu amigo, o Johnny. Eu li o livro e fiquei assim impressionado, cara. Não é um livro assim muito agradável de ler, não é? Ele é curto, tem toda uma narrativa muito psicológica, muito aí, mas porra, ele entra nas entranhas da devassidão humana, assim, de maneira excepcional. Mas é um livro bem, assim, ele é rápido, né? Eu reli o livro agora pro episódio, eu baixei lá no Projeto Gutenberg, né? Gratuito. E li a versão online, é bem rápido de ler, uma leitura tranquila. Eu li a primeira vez, cara, esse livro no primeiro semestre da Faculdade de História. Eu só não vou lembrar em qual disciplina foi, qual professor que recomendou que a gente lesse esse livro, mas foi na faculdade, foi uma recomendação universitária. Eu imagino, dizem aí, eu estava pesquisando um pouco a respeito do livro, né? Provavelmente é o livro de literatura inglesa que tem mais estudos a respeito dele, né? Assim, algo que todo mundo gosta de estudar, fazer teses de mestrado, doutorado, fumar maconha e etc, né? Agora, curiosidade, assim, é o autor, né? Tá falando uma das grandes obras da literatura inglesa, certo? E o autor é polonês. Quer dizer, e ele só foi aprender fluentemente inglês já como adulto. Sim, mas o livro originalmente foi escrito em inglês, né? Acho que toda a obra dele é em inglês, assim, em geral. Inclusive, ele foi marinheiro e, por um acaso, ele navegou no Congo, tá? Que é isso que o contexto do livro é exploração de marfim do Congo. No Congo, né? Mais especificamente, o Estado Livre do Congo. Isso. O livro, só para me explicar um pouco, né? Ele foi publicado originalmente, seriado, em 1899, nessa Blackwood Magazine. E depois foi publicado como livro em 1902, né? Então você vê que é um livro já mais antigo, né? Ele tem uns bons anos. Não teve um impacto muito grande na época que ele saiu, ou seja, ele se tornou essa áurea de grande livro, de não sei o quê, ao longo dos anos. Né? Na época ele não foi tão celebrado, né? Não. Até porque, mas mesmo hoje, né, ele é um livro que causa certas polêmicas, né? Porque uma dessas acusações póstumas que se fazem ao Conrad, né, assim, porque é um livro muito racista. Bom, primeiro que naquela época todo mundo era racista, né? O negro no livro, ele é descrito de uma maneira muito brutalizada, né? Muito selvagem, né? Como se fosse quase um... Os personagens negros do livro praticamente não são pessoas, né? Você vê, nenhum tem nome, né? Por outro lado, né, a gente tem que ver se a narrativa que está sendo feita é a narrativa do Conrad ou se é a narrativa do Marlowe, que é o personagem principal. Tá? E eu acho que isso também é um pouco injusto, não vou dizer assim. O linguajar realmente, numa primeira leitura, incomoda, né? É racista. Mas se você pega na narrativa ali, em nenhum momento ele trata o negro como inferior. Mesmo o Marlowe, tá? Sim. Ou seja, então quando você fala assim, Coração das Trevas, ele tá falando de Londres também, ele fala isso explicitamente. Exato. Não, tanto que no início do livro ele está comparando aos romanos chegando na Inglaterra primitiva, né, com as habitações primitivas lá, né, ele faz esse paralelo aos romanos chegando na Inglaterra com os europeus no Congo. Então, mas você vê, por exemplo, no final ele se emociona quando o timoneiro dele morre. Sim.
Tá? E ele fala, pô, ele era um péssimo timoneiro, mas pô, ele era parte da minha equipe, ele era parte do meu time, entendeu? Então... Ele simpatiza, inclusive, até com os negros que trabalham no barco, que ele fala que são canibais, né? Exatamente. Eu não sabia muito de canibalismo nessa região da África, né? Não sei se isso aí foi invenção aí. Eu também não faço ideia. Eu não cheguei a pesquisar mais, mas eu não sabia disso, não. Mas aí que eu acho que a grande questão que é interessante do livro, né, que ele tem esse lado, né, que novamente o negro é mostrado praticamente como animal, só que ele mostra o absurdo, né, e até o surrealismo, assim, da colonização, né, a brutalização da colonização. Em vários momentos do livro, quando ele vai nos acampamentos, o Marlowe fala que o cenário que ele vê assim dos brancos na África é surreal, uma coisa assim que parece que ele está sonhando aquilo, que ele não consegue acreditar no que ele está vendo. E a outra coisa é, se você for ver explicitamente, os personagens maus, os depravados, não são os negros, né? São os brancos. Exatamente, né? Tá? E isso é uma constante em todo o livro, desde o começo. Novamente, o negro ele é visto como um selvagem, né? Um homem primitivo. Um homem ancestral, né, que ele fala. Talvez até como o chamado nobre selvagem, né, sendo explorado aí pelos europeus. Uma coisa que eu acho interessante desse livro é que, tanto em África quanto na América, né, você tinha essa ideia de terra vazia, né, de terra abandonada, só mato e bicho, né? Você não considerava as civilizações nativas como civilização, praticamente parte da fauna. E no livro, uma coisa que é interessante é que a África deixou de ser esse blank space, né, deixou de ser esse espaço em branco, para ser a place of darkness, né? Um lugar de escuridão. E de escuridão ele fala aí nessa questão mais pela questão da brutalidade, né? Então, o pessoal faz muito dessa questão da escuridão, né, na África, né? É lógico que esse é um tema recorrente, né? O continente negro, esse tipo de coisa. Mas eu acho que no caso do livro, a escuridão não é dos habitantes, né? É simples da situação que eles estão vivendo por causa dos europeus. Tanto que ele fala que Londres é o coração, né, das trevas. Exatamente. É o Heart of Darkness, algumas vezes. Só uma curiosidade, né, que eu tava lendo lá na Wikipedia sobre o Joseph Conrad, né? Quando ele era moleque, ele era péssimo aluno. A única coisa que ele era bom era geografia. E ele tinha um certo fascínio, isso depois ele falando, né? Por essas áreas que eram áreas vazias do mapa, né? Que se você parar para pensar, certo? Até 1945, boa parte do Brasil era uma área vazia. Né? Não era explorada, não era conhecida pelos brancos, né? Lógico, pelos europeus colonizadores, assim, né? Pela civilização, entre aspas, né? Isso fica bem claro no livro, né? Porque o personagem do Marlowe é muito fascinado por isso, tanto que ele já é só pra quem não leu o livro, né? O personagem ele já era um marinheiro e ele tem um fascínio com a África, então ele se arranja um jeito de trabalhar na África, até pedindo favor da deixa eu só fazer a piada. Né? Deixa eu fazer a piada porque essa eu não posso perder, né? Ele era um marinheiro e resolveu virar um marinheiro de água doce. Sim. Tá? Que, por sinal, é muito mais difícil do que parece, tá? Navegar em rio é algo extremamente complicado, e o livro mostra isso em algumas situações, né? Ainda mais um barco todo fodido que deu dele, né? Porque ele passa 3 meses só arrumando o barco que tinha afundado. Imagino que não tinha nem muitas ferramentas, nem muitas peças e nem mão de obra especializada. Tem uma parte que ele fica puto porque não tem a rebite, né? Pra ele colar a parte de baixo do barco. Aí o cara lá que fala que vai trazer pra ele os arrebites e não traz. Aí tem que improvisar lá o barco. Ele não entra muito em detalhe. Aliás, é um livro que não entra muito em detalhe em nada, na verdade. Né? Nada. Mas a questão do rebite, ele fala, poxa, quando eu tava lá na costa, cansei de chutar rebite perdido no meio do nada, né? E agora que eu quero rebite, eles não trazem. Toda semana eu mando lá o mensageiro e o cara não traz o negócio de volta. Uma das partes, assim, que acho que mais me marcou a primeira vez que eu li o livro, foi um personagem lá, um dos caras lá, que diz assim, qual que é a virtude do cara? O cara é um bosta, é um incompetente, é não sei o quê, mas ele aguenta... Ele não fica doente. Ele não fica doente, tá? A maioria dos europeus vai pra lá, ficava doente e morre, ou tem que voltar, né? O cara tava lá 3, 4 anos e tava numa boa. Então, assim, qualquer competição, qualquer rivalidade que ele tivesse, ele ganhava por WO. Ele não era um cara especialmente competente, especialmente inteligente, nada. Ele só tinha uma saúde boa. Talvez não é nem uma saúde boa, tinha uma saúde resistente àquelas condições, né? Que eu acho que saúde boa ninguém tem ali, mas tudo bem. Por que eu tô falando desse cara? Porque eu fico imaginando, assim, mesmo no mundo moderno, né? Porra, são esses caras que movem a burocracia. O medíocre, então, né? No Congresso Nacional aqui no Brasil, a gente tem aquele famoso Centrão. Arenão? Que é? Não, mas não é cara, mas não é necessariamente Arenão. Muitos caras vêm de outros setores aí, né? Então, o Centrão, quer dizer, o que é? É um bando desses caras aí.
É um monte desses caras, sempre se adapta, nada atinge os caras. Então lá. O cara é bom em sobreviver, né? Politicamente ali. Exatamente, né? E aí, se você for qualquer empresa que você trabalha, é a mesma coisa. Qualquer coisa, assim, é o que move a burocracia, né, cara? A burocracia e a sociedade moderna. Não, mas é engraçado isso, né? Tanto que eu não vou lembrar exatamente qual era o artigo que eu li recentemente, né? Que mostra a quantidade de homens brancos incompetentes que estão em cargos de liderança, né, nas empresas. Mas é isso, esse cara que vai sobrevivendo ali. Puxa o saco do cara certo, entendeu? Forças Armadas meio que é isso, né? Mas tudo bem. Você vai querer que o pessoal jogue a lei da segurança nacional por cima da gente? Cara, será que já não rolou, né? O Coração das Trevas é um livro que me marcou, né? Justamente pelo filme Apocalipse Sinal, assim, que é um filme que eu gosto bastante. E é um livro curtinho, né? Essa deve ser a quarta ou quinta vez que eu leio o livro já. Esse pra mim foi a segunda vez que eu li. O meu approach com ele foi totalmente separado do filme, né? O filme, cara, tem umas coisas muito interessantes, né? Porque, novamente, o Apocalipse Now é inspirado no Coração das Trevas. Não dá pra dizer que é uma versão cinematográfica do livro, porque eles são bem diferentes. Não, tem várias coisas, mas alguns personagens, algumas falas, você vê que eles copiaram diretamente. Né? Não, então, só pra quem não leu o livro, né? Tanto o Apocalipse Now quanto o Coração das Trevas é basicamente um personagem principal num barco subir no rio para encontrar uma pessoa, né? No caso, tanto no filme quanto no livro, o nome do personagem é o Kurtz, né? Que é um cara que enlouqueceu. Que ele, inclusive, é um personagem que a gente tem que conversar, porque ele é interessante, né? Porque ele é tido, no livro principalmente, sempre falam dele com muita reverência, que é um cara muito inteligente, que ele é o futuro da empresa lá de exploração dele, que é um cara promissor, é um cara com uma cabeça boa, um cara que fala bem. E é um cara que, além de enlouquecer, ele vira um selvagem, ele abandona, ele vai e volta, né, na verdade, né? Ele é um personagem bem interessante, o Kurtz. Não, é fascinante, porque por um lado, né, você vê os outros, o que eles estão fazendo o cara trazendo resultados, né? Ou seja, o Kurtz no filme ganhando batalhas e assustando os Vietcongs e os vietnamitas do norte, e no caso do Joseph Conrad, né, produzindo marfim. O interessante nisso aí é o seguinte, quer dizer, por exemplo, essa admiração, na verdade, é inveja. Sim. Né? Ou seja, o cara não pode falar nada, eles são doidos pra eliminar o cara de algum jeito. Em ambos os casos, né? E é aquela coisa, né? No filme, por exemplo, o Marlon Brando, ele comenta, né? Porra, eles falam que eu sou assassino, né? Mas, caralho, como é que você pode chamar alguém de assassino nesse inferno que é essa guerra? Né? Isso tanto o Marlon no Apocalipse Sinal, quanto o próprio... Que é o Martin Sheen. É o capitão, não sei das quantas, esqueci o nome dele. Agora, é que no filme ele é mandado pra matar o Kurtz. Isso. Né? Já no livro, ele é mandado meio que pra recuperar o cara, né? Trazer de volta. Pra mim não fica muito claro. Pra mim eles não sabem o que tá acontecendo, né? Sim. Então, já faz tempo... A ordem dele era trazer o cara de volta, né? Pra tentar se reportar alguma coisa assim, né? Mas o intendente lá, o manager, lá foi com ele, né? O outro personagem que é fascinante ali no livro é o russo. Sim, que deixa um livro lá. Que deixa o livro lá, tudo. Né? Eu, inclusive, fui tentar procurar se existia esse livro. Não consegui achar nada a respeito, mas fiquei curioso. E o russo, ele tem uma certa admiração quase religiosa, né, com o Kurtz. Não, a coisa ali é religiosa. E é a mesma coisa que o personagem do Hopper, lá, o Dennis Hopper, que é o fotógrafo americano lá no filme, né? Exato. E então eles têm meio que foram absorvidos ali pelo culto lá do Kurtz. Já que a gente tá falando dos filmes, o Apocalipse Now, ele é de 79, né? E foi uma produção super turbulenta desse filme, né? O Coppola meio que quase pirou também, né? Quase que virou o Kurtz na produção do filme. E tem um detalhe que eu tava vendo que eu não sabia, cara. Ele produziu 240 horas de filme. Foi 1 milhão de pés de rolo de filme, que dá mais ou menos 300 quilômetros de filme. Porra, eu não sabia, que é impressionante. Mas já aproveitou pouco desse material? Porque teve o relançamento, não teve? Sim. A versão do diretor? Eu acho que teve várias, né? A última que teve foi uma Redux. E daí ele tem um trecho que é meio surreal, né, no filme, que é o parte dos franceses. E que eu acho que combina bem. Ou seja, basicamente eles estão lá, eles passam lá de última presença americana lá no Rio, né? Eles dão de cara com um agrupamento de franceses ali, que estavam lá fazia 20 anos. Bom, no caso, provavelmente 15 anos, né? Desde que os franceses saíram, né? Só para os ouvintes aí, se ouvirem uns gritos, não estranhem, porque a gente está gravando isso aqui no dia da final do Paulistão, tá? A gente mora aqui do lado do estádio do Palmeiras, então tá foda. Foi gol, eu acho que deve ter sido...
Alguém falou fora Bolsonaro. Foi gol do Brasil, então. É gol do Brasil, cara. Gol do Brasil. Mas você matou 20 brasileiros aí, cara. Desculpa, eu e o seu vizinho. Sei lá. Mas você tá falando dos franceses. Isso. Não, eu não sei se vocês chegaram a ver essa. Eu não lembro, cara. O filme eu não revi o filme, eu só reli o livro. Basicamente é os caras, assim, e são birutas. Estão lá achando, não, a gente construiu isso, a gente vai ficar aqui até morrer. E o capitão pergunta, porra, mas vocês não acham que isso é absurdo, né? Os caras, não, a gente vai ficar aqui até morrer. Uhum. E é um outro tipo de loucura, assim. E eu acho que isso não tem tanto paralelo no livro, né? Não, não tem. Tá, o André perguntou assim, do quanto que foi aproveitado. O filme tem mais ou menos 2 horas. 3 horas, esse aí tem 3 horas e 15. Essa edição, né? Mas tudo bem que sejam 3 horas. Cara, de 240 horas gravadas. É 0, né? Tem uma outra adaptação, isso é uma adaptação direta do livro mesmo, é de 93, da TNT, que é com John Malkovich. E o John Malkovich faz o Kurtz. O John Malkovich é engraçado, cara, que ele faz uns filmes meio desconhecidos às vezes, né? Mas ele é um puta de um ator foda. Sim, sim. Tem um outro filme que é inspirado no Coração das Trevas mais recente, que a gente estava comentando antes aqui, que é o Ad Astra, que é de 2019, que é uma ficção científica. Novamente, assim, ele é inspirado só, né? Não é uma adaptação. Alguma coisa nele busca inspiração, quer dizer, é o Lembra a história, né? O Brad Pitt indo atrás do pai dele, que é o Tommy Lee Jones. Né? Seria o Kurtz na história, né? Que seria o Kurtz na história. Que é o cara que enlouqueceu e tal. Paulo, acho que da galera que eu acho que você foi o que gostou desse filme. Eu gostei do filme, não achei um grande filme, tá? Não é algo, até nem lembro mais o que acontece no filme direito, né? O que eu acho do Ad Astra é o seguinte, cara, que é um problema que eu acho de vários filmes de sci-fi que a gente tem. Que é espetáculo sobre substâncias, sacou? É um filme muito bonito, tem uma sequência inicial muito louca, né? É muito, muito interessante. É um filme muito bem feito, assim, visualmente, né? Que eu acho que é um problema muito parecido até com o Interstellar, né? Que é aquele aborto cinematográfico. Você faz um espetáculo e isso é muito mais importante que a história mesmo, de fato, né? A história é muito fraca, muito mal feita. Mas tem umas cenas muito legais, tem uma cena também na Lua, que eles estão com uma perseguição de carro lunar lá, essa é bem louca, assim. Um filme muito bonito, mas é fraquinho. Eu assisti no cinema esse filme. Eu lembro que na época eu gostei assim, mas assim, não foi algo que me marcou. Não. Esse do John Malkovich é interessante, né? Eu assisti esse filme faz muito tempo. Nem sabia que ele existia. Ele chegou a ganhar uns prêmios, esse do John Malkovich. Nada muito grande, assim, porque, lembrando, ele foi da TNT, né? Então ele foi um filme. Filme de televisão, filme de televisão. Filme de televisão. Pra TV. Perfeito. Quem faz o Marlowe é o Tim Roth. A gente não discutiu ainda uma coisa importantíssima, que é o tal do Estado Livre do Congo. Basicamente, você tá lá, os europeus querendo dividir a África para cada um pegar um pedaço, aí chega o Leopoldo, o rei da Bélgica, ele começa a negociar, puxar o saco, mentir um pouquinho, oferecer coisas, não sei o quê. Ele vai lá e cria o Estado Livre do Congo, né? E assim, e como é que ele conseguiu vender? O que convenceu os caras? Que não vamos cobrar impostos. Lembrando que o Estado Livre do Congo era praticamente uma propriedade privada do Leopoldo, né? Sim, não tinha nada a ver com a Bélgica, era do Leopoldo. Agora, outra coisa que a gente tem que lembrar, ele foi concebido, certo, como um paraíso ANCAP. Peraí, agora... Caralho! Porra! Eu ausentei aqui, de repente entrei no paraíso ANCAP. Agora você vai ter que explicar essa, cara. Paulo, mano, é um lugar lá, é o ultraliberalismo na veia, cara. É o capitalismo desenfreado, entendeu? Você vai lá. Então, por exemplo, qualquer terra que não tivesse, no momento lá que assinaram a lei, isso foi acho que em 1890, não sei o quê, que não tivesse sendo cultivada, era terra pública que podia ser ocupada por colonizador. Não teria impostos, né? E vinha todas aquelas coisas, não, vamos melhorar o homem na África, esse tipo de coisa, trazer ciência e civilização para o homem na África, né? Uhum. E é lógico, né? Foi um desastre desde o começo. Lembrando que o Leopoldo II era um açougueiro, né? Eu não conheço a história do Leopoldo II. Mas ele ser um açougueiro, às vezes você é açougueiro por necessidade, não existe isso? Não, peraí, mas quando você fala. Não, no caso dele era por diversão mesmo. Não, a gente não tá falando. A gente não tá falando da profissão açougueiro, por favor. Aí. Não sei. Não, mas alguém pode ouvir aqui e a gente tá falando que a gente tá preconceito com açougueiro. Ao contrário, cara, é uma profissão que eu respeito pra caramba. Exatamente. Não tem nada melhor. Na minha vida, uma das coisas mais importantes é o bom açougueiro. Cara, eu dependo muito de açougueiro pra ter minha felicidade, cara. Cara, porque assim, a gente vê algumas literaturas como Maquiavel, o Príncipe, que ele é um manual de ser um tirano, né? De como ser um tirano. Tem uma passagem que
Que é assim, quando você subir, você mata todo mundo que te ajudou a subir. Porque esse negócio é seu. Todo mundo vai achar que tem parte nisso aí. Agora, vocês comentaram que o livro foi inspiração do Apocalipse Sinal e também do Ad Astra, né? Uhum. Que eu acho que o único ponto comum dos dois é uma pessoa que vai até um certo lugar, toma conta do lugar, fica maluco, e as pessoas vão atrás lá pra tentar resgatar ele. Basicamente, né? É isso mesmo, né? Eu acho que a única diferença é que no Ad Astra não tem tanto esse quê semi-religioso, né? Que o personagem assume como um guru, né? Esotérico, quase. Mas basicamente é isso mesmo que você falou. É aquela coisa, né? Você ir pro precipício e encarar a escuridão, né? É mais ou menos essa a ideia. Tá? Aqui isso se repete várias vezes, provavelmente por influência aí do Heart of Darkness. Antes de voltar à questão lá do ANCAP, né? Eu só acabei de lembrar de uma coisa que eu acho que existe um livro muito interessante, de um cara, um inglês, certo? Que foi para a África, isso, sei lá, 1790, não sei das contas, não foi no Rio Congo, foi mais para cima, foi no Níger, tá? Entrou para lá para explorar, que é Viagens ao Interior da África, um cara chamado Mungo Park. É fascinante, é muito interessante esse livro, né? E aí, novamente, o cara ele vai sozinho lá, é lógico, novamente, é um europeu de 1800, mas ele trata com respeito, ele descreve os africanos que ele vê lá com respeito e com simpatia com os caras. E ele descreve o que ele vê, né? Então, por exemplo, como é que os caras faziam ferro, tá? Como é que era a economia, né? E ele conta até algumas coisas, porque naquela época a gente estava no auge do tráfego negreiro no Atlântico, né? Uhum. E ele comenta, assim, que os negros perguntavam para ele, poxa, queriam saber o que acontecia com as pessoas que eram levadas do interior pro litoral. E eles falavam, olha, eles atravessam o oceano, né, para trabalhar, porque os caras juravam que eles eram devorados pelos europeus. Isso é interessante. Entendeu? Aí, só já que eu falei do cara, né, do Mungo Park, só completar a história dele, ele teve essa primeira que ele foi sozinho, foi lá, voltou, ele foi preso lá por árabes, muçulmanos, né, que prenderam ele lá, ele conseguiu fugir, quem salvou a vida dele, ajudou ele, foram africanos, não muçulmanos, não, mas cidadãos, o que eu quero dizer, cidadãos, pessoas comuns, assim, foi, que, pô, viram o cara na merda e ajudaram o cara, e ele voltou pra Inglaterra, teve um alvoroço tremendo, porque a África era um continente vazio, ou seja, nos mapas europeus, né? Uhum. E ele trouxe alguma informação daquilo. Então teve assim, um impacto muito grande. Aí deram uma expedição para ele, aí ele morreu nessa expedição. Aí conseguiram até descobrir o que aconteceu com ele, só uma curiosidade, né? Que eu acho que tem muitos paralelos aí. Paralelos, não, tem algumas rimas aí. Sim, faz sentido. O que aconteceu com ele, Paulo? Ele se meteu numa merda lá e morreu. Coisa de explorador, né? Coisa de explorador, né? Cara, a chance enorme ou é caganeira ou ele tomou uma flechada, sacou? Então eu acho que foi um pouco dos dois. Uma flechada. Um caganeira, que agora eu li faz muitos anos também esse livro, né? Ele tinha o diário dele, e aí recuperaram o diário dele depois. Mas você pega esses relatos, né, de exploradores da África, na América também, quase sempre a causa de morte é caganeira ou você foi morto pelos nativos. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acharam do tal dos Pilgrims? Porque eu queria saber como é que era traduzido pro português. Deve ser peregrino mesmo, né? Peregrinos. Peregrinos, né? Não, porque é o seguinte, ele fica falando peregrino, não sei o quê. Por que ele chamaram de peregrino? Porque no começo ele vê o cara lá com os cajados. Uhum. E só pra quem não leu o livro, assim, na hora que eles estão indo lá pra subir no barco, os outros brancos que estão com eles são chamados de peregrinos, né, de pilgrims. Isso. Como é que começa o livro, né? O Marlowe tá lá num barco esperando a maré lá em Londres, lá no Tamisa, pra fazer alguma coisa. Ele tá esperando a maré. E ele começa a contar a história, tá? Então ele narrando, é um cara escrevendo o que ele tá narrando. Tá? Da história e aí essa história dele na África, né? E umas coisas assim, no começo ele tá descrevendo lá os caras brancos, que seriam os caras que estão querendo fazer fortuna na África, né? E ele fala assim, os caras estão todos com o seu cadeadinho. Eu achei isso, primeiro, tem várias coisas que eu achei fascinante nessa história. Primeiro porque quando eu era moleque, você tinha uma época, e naquela época você não tinha não tinha material para fazer camping, entendeu? Pra você subir montanha. Então o cara ia fazer trilha, e aí eu tô falando, uma trilha de 300 metros, comprava um coturno, e arranjava uma porra de um cajado, entendeu? Assim, eu tô falando, ele vai andar, subir o Pico de Jaraguá lá, ele tava com a porra do coturno e é lógico, deu 300 metros, já tava andando de chinelo porque tava com bolha no pé por causa daquela porra do coturno que ele nunca tinha usado, né? E assim, quando eu leio isso aqui, eu lembro desses caras. Não, e tanto que o Marlowe, ele acha estranho, né? Ele tira um certo sarro dos caras, assim, né?
Porque ele entende por que tá com a porra dos cajados também. Exatamente. Não, que é exatamente a mesma coisa, assim, por isso que eu lembro. Por isso que eu lembrei. E aí ele continua chamando os caras de peregrinos, né, pilgrims, que tem um certo aspecto religioso, claro, aí no negócio. Sim. Não, mas eu acho que tem tudo a ver, né? Porque uma coisa que ele flerta, né, também com essa ideia de que uma das justificativas que se dava para a exploração africana colonial era de você civilizar, né? Você trazer a civilização para a África. E a parte religiosa está totalmente ligada com isso. Que parte de você civilizar o africano é levar o cristianismo para ele. Mas por mais que no livro ele não trata de missionários, né? Não, no livro ele não aí tem isso. Negócio. Eu estou extrapolando aqui. Mas acho que o Pilgrim tem essa questão, né? Então, mas o Pilgrim ele entra com aquela coisa assim, né? Por um lado, né? Ele fica fascinado com o Kurtz também. Mas por outro, ele quer puxar o saco dos caras que são inimigos do Kurtz. De certo modo, se a gente pensar aqui no Brasil, levando isso pra política aqui brasileira aqui, né? Quem que seria o Kurtz aqui, né? Eu acho que seria a porra do Olavão. Será? Nossa. Porra, eu acho que o Kurtz manja mais, viu, cara? Na real, acho que... Não, porra, isso aqui é Brasil, cara. Se eu tivesse que escolher um guru, cara, eu acho que eu ia pro Kurtz, hein? Mas tudo bem. Não, é verdade. Porque eu prefiro o Kurtz não, mas mesmo. Tá. Porque o Kurtz, ele, por mais que ele seja um personagem assim, não muito coerente, porque ele vai e volta, obviamente, ele tá louco, em partes ele assume essa parte primal, né? Ele se desciviliza, né? Então isso tem um aspecto. Cara, mas quando. Mas não é o que o nosso amigo Olavão faz também, cara? Naquela questão quando ele manda tomar no cu. Eu acho que é mais picaretagem sistêmica, mas tudo bem. Não, sim, tudo bem. Mas por que eu tô levantando isso? Porque eu sei quem seriam os pilgrims, os peregrinos. O MBL, cara. Cara, ele... Total, cara, total. Meu Deus do céu, a gente chegou a esse ponto, senhores. Chegamos nesse ponto. A gente citou o MBL. E quem seria o Marlowe? Boa pergunta. É o Kassab, né? É o Kassab. Tá, antes que vocês digam, né? O Joseph Conrad não era alguém fácil de se definir politicamente, tá? Então, por exemplo, ele definiu o capitalismo como se fosse uma pirataria com relações públicas, que é uma excelente definição. Exatamente, isso que eu ia falar. Mas ele também considerava os socialistas e anarquistas como ingênuos tolos, né? Ou coisas do tipo, tá? Então, ele era mais em termos políticos um cínico, né? Lembre-se, ele era polonês, tá? Que nessa época, Polônia era o quê? Estava dividido em diferentes impérios. Basicamente, Império Russo e Austro-Húngaro e partes, talvez, o alemão. Uhum. É um autor inglês-polonês, né? E aí, como nome de plume, né, que a pessoa fala, ele adotou Joseph Conrad. Uhum. Porque Korzeniowski seria um pouco mais complicado, né? A Inglaterra do final do século XIX. O Ocidente não ia aceitar muito. Agora, ele escreveu vários livros, né? Não. É um dos grandes nomes da literatura inglesa, né? Sim. Mas o Paulo, termina o que você estava falando do Paraíso ANCAP do Congo. Não, então, veja, a proposta. Só uma coisa, viu? O Conrad não era ANCAP. Não. Paraíso ANCAP, não. Paraíso ANCAP era o do Leopoldo, não do Conrad. Não, peraí, não, vamos deixar isso claro. Não tô falando do Conrad, não. Eu tô falando do Leopoldo. O Estado Livre do Congo, ele foi bolado, ele foi sugerido ele aliciou as pessoas e atraiu as pessoas como sendo um exemplo desse capitalismo total aí, né? Dos ANCAP. É lógico que, por exemplo, aí o Leopoldo teve que investir uma puta grana, ele tava quebrado, entendeu? Aí teve que aumentar o faturamento. E aí a coisa começa a degringolar, né? Porque, porra, você quer que eu traga civilização pra você, mas não quer trabalhar. Uhum. Vai trabalhar, vagabundo. E os caras não queriam ficar fazendo isso aí. Aí o que os caras fazem? Então, eles começaram a obrigar que cada cidadão tinha que trazer não sei quanto de borracha, ou marfim, ou qualquer coisa do tipo. Senão, tinha pena de morte. E a pena de morte seria executada. Só que como custava caro trazer cartucho pra fuzilar os caras da Europa, então você tinha que ter uma prova de que você matou o cara. Porque, lógico, quando é que um ANCAP confia no outro na prática, né? Na teoria todo mundo é bonitinho, mas na prática, quando é que um confia no outro? Então você vai ter que trazer a mão direita do... Inclusive, assim, de criança. Tá? Então, sim. Então, assim, se você por acaso você for pesquisar isso, toma cuidado que as imagens são meio tensas. Se você são tensas, é um horror. Registro fotográfico disso, né? E é uma coisa, assim, meio assustadora. Assustadora, tá certo? Um monte de... O fracasso também leva a barbárie, né? Quantos já não devem ter ido para matar, não conseguiram e pegaram mãos
aleatórias dizendo que era Não, é isso, mas é isso que eu tô te falando, Né? Não, mas é isso que eu tô querendo chegar, nesse montante, né? É um desastre após o outro, entendeu? Então, tudo baseado nesse ideal ANCAP, tá certo? Ou seja, então eu não confio no cara, então você tem que trazer a mão. Aí o cara vê, porra, dá um puta de um trabalho matar o cara e trazer a mão. Então eu vou pegar esses moleques aqui, eu mato qualquer um e trago a mão do cara de qualquer jeito. Eu não mato, eu só arrancar fora a mão e tá tudo certo. Não, eles geralmente matavam, né? Não, claro, não tinha testemunha, né? Vai que o cara volta e fala, não. Eu não sei se testemunha era uma preocupação muito. Eles não estavam preocupados com isso, né? Assim, a questão, durante o Estado Livre do Congo, estima-se assim que foram mais de 10 milhões de mortos, uma coisa desse nível. Assim. Show de horror, né? Tá. O problema aí é o seguinte, né? Essas estatísticas, você não tinha um censo direito, não sei o quê, né? Exato. O que eles fizeram foi assim, eles estimaram, tá, por diversas. Falando relatos de pessoas, missionários também, que os missionários, por exemplo, nesse caso, né? A gente critica muito os cristãos aí, não sei o quê, eles foram sempre contra isso, lutaram contra isso sempre, tá? E foram dos principais forças para acabar com o Estado Livre do Congo. Então, assim, eles estimavam 50% da população morreu. Uhum. E aí os caras fizeram um censo lá em 1924, acho, Isso. Que deu uma população de 10 milhões. Então, portanto, 10 milhões foram mortos, né? Os números, assim, você não sabe exatamente. É questionável, existe uma puta incerteza nisso. São números mas foi assustadores. Gente pra cacete. Independente É algo assim. da precisão do número, é assustador. É nível holocausto, né? Sim. Essa história. Isso é muito surreal. Que na verdade, assim, é basicamente um relato. Esse livro, cara, é a natureza humana despida, entendeu? Os limites do ser humano em relação à ganância, que é uma parte da personalidade humana. Acho que é a única, ou uma das únicas que é exclusiva do ser humano, como animal, né? Que é a ganância, né? Pra poder não só isso, né? Não, mas é uma das principais, eu acredito. Porque, assim, é um conflito do homem com o próprio homem, cara. Os limites da natureza humana, o confronto do homem em frente à natureza selvagem. Assim, numa primeira leitura, você tem razão. Vou fazer um paralelo aqui, por exemplo, o pessoal costuma ficar escandalizado como é que os alemães chegaram no tal do Holocausto, né? Como é que aconteceu isso? Você simplesmente começar a eliminar gente, sumir com gente e tudo, né? Eu acho que a lição do Holocausto, tá? E aí eu volto pro que você tá falando. A lição do Holocausto não é que os alemães são pervertidos, não sei o quê. É que o ser humano tá. E é justamente que é isso que é a essência do livro, eu acho. A gente tá num fio da navalha, cara. A gente pode ir cair na barbárie. Uhum. Não precisa de muito trabalho. É muito fácil, cara. É muito fácil. É muito fácil. Entendeu? Você então, pega assim. Perdizes 3 dias sem Wi-Fi. Acabou. Guerra Não, civil. mas se isso acontecer na Faria Lima, fudeu. Ali vai ter. A galera. Tipo. Canibalismo. Briga de patinete. Os caras vão. Vai rolar. O cara não vai conseguir pedir comida pro iFood, né? Ele vai ter que comer o vizinho de baia ali da empresa. Exatamente. Entendeu? A nossa distância, a gente sempre acha assim, não, temos o Holocausto ou os massacres que tiveram no Congo, né? Cara, não, eu acho o seguinte, cara, circunstâncias certas e um pouquinho de incentivo aí, não sei o quê, isso a gente sai matando mesmo. Mas isso que você falou, Paulo, é interessante, porque isso que inclusive uma das coisas que o livro trabalha, isso que a gente chama de mundo civilizado, ele é sustentado de maneira muito frágil. A gente vê como se fosse uma coisa monolítica muito forte, muito resistente, só que não é. Né? Não é, cara. Você vê qualquer filme de apocalipse zumbi, qualquer coisa que acontece, a sociedade desmancha, sacou? Não, você pega filme de apocalipse zumbi, cara, nunca é sobre zumbi, entendeu? Raramente é. Só sobre as pessoas. Ele é sobre, cara, teu maior inimigo não são zumbis. Zumbi você aprende a lidar com os caras. O teu inimigo é os outros humanos que vão te matar. Se isso vai acontecer, eu não sei. Tá? Isso a gente pode questionar. Só uma coisa aqui, uma curiosidade. Sabe qual era o lema do Estado Livre do Congo? Não. Trabalho e progresso. Te lembra alguma coisa? Porra. E você sabe sabe o que estava escrito na frente de Auschwitz, né? Apenas o trabalho te salvará. Mas isso aí é uma falácia, cara. Isso aí é uma fake news. Porque os campos de concentração eram maquiados como campos de trabalho. Eram maquiados para o mundo, para a própria sociedade alemã. Para muitos soldados, cara, era muito maquiado ali.
Tanto que quando chegam os americanos, eles não conseguem entender o que é aquilo. Por que tem aquilo? Falou, cara, você é um campo de criminosos, vocês são presos, eles cada um são judeus. Mas tudo bem, mas eu sou médico, ele é advogado, ele é dentista. O comum é que nós somos judeus. E eles maquiavam isso dizendo que era pra trabalho, E era o caralho, né? Mas, cara, a gente falando de trabalho, eu lembrei de uma frase que eu peguei do livro aqui que eu achei muito boa, né? Questão de trabalho. E o Marlon, né, o protagonista, fala: eu não gosto de trabalho. Nenhum homem gosta de trabalho. Eu gosto do que tem no trabalho, que é a chance de você se encontrar. Achei boa essa frase dele. É excelente. Não, o livro tá cheio desse tipo de frase, né? É que, porra, eu penso, isso é uma boa frase, vou anotar, mas eu fico com preguiça, acabo não anotando e eu não lembro mais. Fica a dica, mas o livro tá cheio desses aforismos aí. Eu li o livro no e-reader, cara, eu tirei foto com o celular pra não ter que anotar. Ó a preguiça do ser humano. Mano, se você pensar em volta de você, tem pessoas conhecidas ou amigos que têm esse coração e essa treva, né? Porque o livro é o coração das trevas, mas você não... Qual coração? Qual treva? Entendeu? O coração será algo positivo. Não, eu tô entrando numa... Mas aí... Não, você tem perfeita razão, mas o livro, depois que o Kurtz morre, nas páginas finais, o Marlowe já tá de volta na Europa, ele faz um comentário desse tipo. Tá? Ele faz esse comentário. E é por isso que eu tô te falando, cara. É uma linha tênue, cara. Sim. A escuridão da... Exato. No livro, inclusive, tem bem no finalzinho que o Marlowe conversa com a noiva do Kurtz. Esse diálogo é muito bom. É muito bom, porque... Ele é um cara virtuoso. Ele era pintor, ele era músico, ele era um intelectual, né? Ele queria trazer progresso. Ele queria trazer progresso lá pros nativos, né? Então faz todo sentido. Mas isso é foda, né? Porque, porra, eu quero levar progresso. Vai se fuder. Quem quer esse progresso, caralho? Eu não entendo isso, cara. Assim... que eu falei. Viemos trazer a palavra de Jesus. Foda-se, enfia no seu corpo. Porque eu não quero saber dessa merda. Eu tenho aqui os meus deuses... Pode falar comigo que eu tenho interesse em discutir o que eu quiser falar de Jesus. Tá? Eu curto isso aí. Mas... Quero trazer a civilização. Caralho, os europeus pegaram aqui a América Central e eles queriam trazer civilidade e descobriram... A gente já falou sobre isso no episódio sobre o médico. Descobriram sociedades que não tinham doenças relacionadas à higiene sanitária, entendeu? Tentaram trazer uma civilidade e aprenderam que, mano, é só você não jogar a porra da merda que você faz no meio da rua, de um balde do segundo andar. Entendeu? Não caga onde se come, bicho sabe, mano. Cara, você não caga onde você come. E era assim mesmo, viu, cara? Você tem banheiro medieval que é simplesmente um buraco que cai na rua. Cai na rua. Olha, isso tem uma história de família, né? Eu acho que foi... Você vê que a história é tensa, né? Porque você tá falando de balde de cocô, mas vamos lá. Né? Não, então, ele disse que meu avô tava andando por lá, isso devia ser 1940. E de repente ele ouve alguém falando assim, ó, arreda ioiô que lá vai cocô, cara. O cara cagava no pinico e jogava pela janela, mano. Não sei aonde, cara. Vai tomar no cu. Na boa, desculpa. Não, vai tomar no cu. Como é que você desculpa aos meus amigos aí espanhóis, eu tenho alguns, mas é um povo porco pra caralho. Eu morei na Espanha, eu tive um professor, cara, o filho da puta, e, porra, morava em Valência, cara, Mediterrâneo quente pra caralho. O filho da puta usava a mesma roupa, a mesma camisa a semana inteira. Do terno. De segunda-feira, de boa. Terça-feira ficava esquisito. Quarta-feira você não conseguia chegar perto do maluco, velho. Ele tomava banho, mas usava roupa suja. Vai se fuder. É curioso, porque eu morei na Espanha e não tive isso. Na França você via mais. Na Alemanha, cara, o negócio era punk, cara. Já na Alemanha não passei nervoso, não. Mas na Espanha, puta que pariu, cara. Era um futum. Onde eu tive mais problema com sentir cheiro ali foi na Alemanha. Por isso que o pessoal fuma pra caralho, velho. Pra não ficar sentindo cheiro de desgraça dos outros. Não, você sabe por que existe a gravata, né? É pra fechar a camisa pra não sair o cheiro, cara. Cara, é sério? Mas então, Paulo, ali precisava de uma camisa de força, velho. Porque no gravata não dava conta, não, mano. Não faz sentido. Eu perguntei uma vez, eu conheci um francês, eu perguntei, mano, na verdade vocês não tomam banho? Ele vai se foder brasileiro. O que acontece é o seguinte, né, cara? Porra, sul da Europa tem pouca água. E aí o inverno faz frio e aí é isso, cara. Mas ali naquele caso não tinha desculpa nenhuma, era porquice. Novamente, o cara. Não, mas é que hoje em dia eu nunca vi isso na Espanha. Exato, mas o cara tomava banho, mas ele usava a mesma roupa. Esse que era o problema. Ele tava limpo, mas a roupa tava fedida, de cheiro de morte. Não, eu não acho que ele tomou banho, porque, cara, se você toma banho, você não consegue usar roupa A gente sabia que ele tomava banho porque ele chegava às vezes com o cabelo molhado, de banho. Mas cabelo molhado, você acha que eu tomei banho hoje, mano? Eu molhei o cabelo e prendi, porra. ou tem a história lá do tio do meu pai, coisa assim, né? Que a esposa falou, não, que ele é muito limpo, né? Ele lava os pés todo dia.
Olha aí. Então, mas ó, tem uma galera aí, inclusive uns amigos meus, que não vou mencionar o nome, que eles se dão de brinde o direito de não tomar banho no fim de semana. Porra, mas olha só. Que brinde é esse, cara? Pra mim isso é tortura, mano. Pois é, concordo com você. Tem que tomar banho, porra. Vai se fuder. Não, mas essa história de banho, né? Aí eu acho que o Gilberto Freire fala, né? É coisa do índio, né, cara? Sim. Quer dizer, o índio chegava aí, qualquer coisa, nadava, mergulhava no rio. Então, o índio era 40 banhos por dia. E só voltando ao livro, em momento algum do livro eu me lembro de alguém tomando banho. Porra, mas em quantos livros você vê alguém tomando banho, cara? Também isso aí. Ou você já viu alguém cagando em livro, cara? Cara, aí que tá. Tem algumas coisas que me incomodam, assim. A parte de cagar, beleza, é foda, né? Porque, porra, não quero ver, a não ser que faça sentido pra trama da história. Não, mas pelo menos o cara entrar você vê o banheiro, entendeu? Porque. Banho você vê mais. Vou dar um exemplo. Eu gosto de Star Trek. Cara, eu nunca vi uma privada no Star Trek, eu não saberia. Se eu entrasse na Enterprise, eu não saberia onde cagar, cara. Se pá, eles usam aquelas 3 conchas lá daquele filme do Stallone. Velho! Do Stallone, Wesley Snipes. Aquele filme é ótimo. Então, eu acho que no filme, inclusive, no Apocalipse Now, eles pulam no rio em alguns momentos. Mas, mano, é um rio, né? Você tá na beira do rio. Uma coisa que me incomoda, e agora, quem não reparou nisso vai reparar agora e vai acabar com a sua vida e vai destruir metade dos filmes. Repara como a galera vai em restaurante, senta, pede e não come as coisas. Vê um bife a rolê aí com caralho e um vinho. O cara dá um gole no vinho, come uma batata frita e vai embora. Raramente você vê a pessoa comendo ou bebendo o que ela pediu no restaurante em filme. Mas é necessário? Vai se foder. Tu não pede, porra. Dá pra mim a comida, não sei, velho. Porra. Me incomoda pra cacete isso, velho. Quem vai no restaurante caro... É o coxinha querendo mostrar que pode ir em restaurante caro, mano. Entendeu? Tosqueira. O que vale não é a comida, cara. O que vale não é a comida. É o ato de ir no restaurante caro. Não, mas você pega os caras lá, os filmes nos Estados Unidos, os caras naqueles diner de estrada baratinho, o cara pede um monte de comida. Porra, mas ali também não teria muita coragem de comer, não, mano. Você olha o bagulho e vai falar, puta, não, esquece. Que nada. Loucura humana. Essa parte gastronômica não é explorada no livro, né? Ele não fala muito do que ele come, do que ele bebe. Isso não, ele explora. Não, ele explora pros africanos. Não, dos canibais, né? Come gente. Ele come gente quando não tem mais nada pra comer. E eu acho que aí a gente comeria. Não, é a história do rinoceronte. Do carne de hipopótamo. Hipopótamo, isso. Né? Que já tá fedendo e apodrecendo, entendeu? Que ele fala, né? Que esses caras são os africanos que trabalham no barco, que ele chama de canibal. Quando eles entram, eles estão com essa carne de hipopótamo. Só que ele não se preocupa em dar comida pra eles, né? Então a comida que eles têm é a que eles trouxeram. Só que eles estão, sei lá, não sei quanto tempo no barco e a comida dos caras uma hora acaba. Mas eu acho que é a única menção gastronômica do... Isso lembrou uma coisa interessante, né? No filme não tem os Pilgrims, os peregrinos. Mas você vê claramente, assim, até na morte dos caras, é retratado que os soldadinhos americanos são os negros no livro. Até a morte, quer dizer, a lança atravessada no peito, não sei o quê. Você vê claramente, assim, toda a menção. Inclusive, você sabe quem que é aquele rapaz? Só curiosidade, né? O rapaz negro no filme é o Morfeu, cara. É o William Fishburne? Isso! Novinho, ele fez com 16 anos, cara, um bagulho. Ele teve que mentir a idade pra fazer, cara. Caraca. Então, ó, o Morfeu estava na Coração das Trevas. Que eu achei fascinante, cara. Assim, eu tentei ver e não reconheci o cara, não. Não, ele tinha 14 anos quando começou a filmar. Bem louco, porque no livro, quer dizer, no filme, é um destacamento militar, né, na Guerra do Vietnã. E já no outro filme, no Ad Astra, esses personagens não existem, né, porque o Brad Pitt vai sozinho, né? Vai sozinho. Não, mas o que eu acho interessante é porque, e você vê que o filme Apocalipse Now, ele adaptou bem, assim, para a situação dele, né? Lógico, né? Então você tem, por exemplo, como é que é tratado o soldado americano? Porra, é um escravo, aquilo é totalmente dispensável, né? E no filme você tem aquela história lá, aquele show lá com as coelhinhas da Playboy. Da Playboy, né? Você vê, é brutalizado o bagulho. Então, a barbárie da civilização tá ali, aquela aresta tá ali sempre. Existe o aspecto, novamente, as coisas são do seu tempo, né? Você tem que adaptar ao seu tempo. Então você tem a questão do Vietnã, tá? Você tem essa brutalidade, e você vê no começo o general lá, do Robert Duval, né? Tocando a dança das Valquírias, tudo, sim, né? Foda-se, ou seja, eu quero surfar, eu não quero ajudar vocês, foda-se. O cara é surfista,
Vamos lá, vamos invadir aquela merda, matar os caras só pra poder surfar. Né? A banalidade do mal, né? Como diria Hannah Arendt, né? Parafraseando, né? O título do livro não tem nada a ver com o bagulho, mas tudo bem. Tá? É foda isso, né? E aí você vê, lembra, por exemplo, um filme que eu acho que o pessoal ainda não saca ainda, né? Que é o Rambo, o original. O First Blood, certo? Inclusive o nome dele... O First Blood, né? Os outros não acho que não serve pra nada, mas o primeiro, cara, entendeu? Você vê, é o cara que... Um herói de guerra que fez não sei o que, fez de tudo lá, volta pros Estados Unidos e é um lixo, cara. Tanto que ele é tratado que nem lixo. É interessantíssimo, porque ele é absolutamente hostilizado, né? Sem ter feito nada. Sem ter feito nada, né? Ele vai pro quartinho da porrada lá na delegacia, batem nele, escrotizam com ele, e o bicho pira, pô. Você não consegue ver ele como sendo... Ou até mesmo o capitão, numa situação melhor, ou qualquer um da tripulação do barco. Uhum. Não, essa associação com o Rambo foi ótima, cara, porque faz todo sentido. 2 referências de Stallone já, hein? Hoje a gente tá Demolition superando. Man e Rambo. Tá foda. Hoje tá bom o rolê, cara. Mas eu acho que essa associação do militar com o negro do barco, né? Faz sentido, cara, porque o cara tá ali obedecendo ordens e nem sabe o que ele tá fazendo, que é o que ele fala também do timoneiro lá, que do cara... Não é nem timoneiro, o cara que bota madeira na fornalha, que é um barco a vapor, né? O fogueiro lá. Isso. O cara, ele... Foguista, chama, legal. Foguista. Até eu acho que sim, ferrovia, pelo menos o pessoal chama de foguista, eu acho. Mas o que acontece? O cara, ele explica assim, que ele entendeu como é que funciona o mecanismo, só que ele não sabe, assim, ele sabe que ele tem que pôr o combustível e que a água tem que chegar até certo nível ali, só que ele fala, senão o espírito do vapor ali vai buscar atrás dele. E muitas vezes, no caso do Apocalipse Now, né, dos militares, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem por que eles estão fazendo aquilo. Mas, cara, você vai numa fábrica, é a mesma coisa, mano. O cara sabe, se o ponteiro abaixar de tanto, você tem que fazer tanto, mas o cara não sabe o que tá acontecendo. Não sabe o todo, né? Entendeu? Exatamente. E se você pedir pro cara explicar, muitos caras, assim, aí depende muito do indivíduo, né? Porque as pessoas, elas são melhores do que a gente imagina que elas são, né? Eles têm interesse, têm curiosidade, não sei o quê. Mas tem muito lá que ele entra no trabalho, desliga o cérebro e vai fazendo no automático, cara. Essa é a realidade moderna hoje, mano. E volta que você está falando, né, da banalidade do mal, né? Dos caras lá do livro que tratam os negros como um bem de comércio. Quando ele chega no acampamento, os negros escravizados são chamados de criminosos. Não, porque eles são criminosos. Ou seja, você já demonizou o cara, ele está sendo punido porque ele fez um crime. O que inclusive o próprio Marlowe acha muito estranho, chamar os negros escravizados de criminosos. Então, aí tem uma passagem no livro que é super interessante, porque assim, cara, o europeu naquela época conhecia o negro africano como escravo. Como, quando ele vai nessa expedição, ele vê que, na verdade, são seres humanos. E tem uma passagem que ele fala assim, a terra parecia ser terrena, sabe? Eles estavam acostumados a ver os africanos como um monstro acorrentado e domado. E quando ele vê eles livres, na sua própria cultura... Aquilo foi um baque, assim, né? Tanto que ele se choca mais com o comportamento dos brancos do que com os negros, né? Por exemplo, ele tá descendo na costa da África, que tem um navio francês que tá atirando, dando tiro de canhão a esmo na selva. Que ele fala, gente, não faz nenhum sentido isso é loucura, esses caras estão loucos, sabe? Não tem cabimento. E esse é um de vários exemplos, né? Que o choque do protagonista não é com os negros, mas sim com os brancos. É com os brancos, né? Não é um livro sobre os negros. Não. É um livro sobre os brancos. Exatamente. É por isso que eu acho que tratar com a obra como um exemplo de racismo não é bem assim, eu acho. Acho que é um pouco injusto. É história, né, cara? Sim. Tem racismo, é lógico que tem. Mas não é a essência do livro. A essência do livro é outra, cara. É porque é um livro sobre imperialismo, é um livro sobre colonialismo, dentre vários assuntos. Mas eu acho que isso é um cerne do livro, né? E é uma crítica. E lembrando que o autor vinha de uma família, a família dele, o pai dele foi preso, foi exilado por lutar pela independência ou pelo menos uma autonomia da Polônia. Ou seja, o contexto do autor é esse: imperialismo e colonialismo. Que eu acho que é por aí. A temática do livro é essa. Quão absurdo, quão surreal, acima de tudo, quão imbecil é a lógica do imperialismo europeu na África. Né? Porque você vê, nada funciona, é tudo tosco. Né? Como a gente falou antes, a grande virtude de um dos personagens cara é não morrer. É não morrer, é ser saudável, sacou? O cara é medíocre, o cara é péssimo. Não é medíocre. Não, e o cara lá, eu acho que é o mesmo cara, mas quer dizer, o cara foi lá pra fazer tijolo.
falta matéria-prima, tá sentado lá puxando o saco e politicando. Exatamente, o cara é um brickmaker, né? E ele não fez um tijolo, porque falta matéria-prima, então foda-se. Quer dizer, não dá pra arranjar uma palha um pouco indiferente ali, alguma coisa assim? Não, ele não tá interessado. Né? Não sei, assim. Não é problema não tá dele mais. Né? Ele tá recebendo o soldo dele lá e tá tudo certo. Pro bem ou pro mal, é um livro que dá pra fazer vários paralelos, cara, com empresa. Não, eu tô te falando, cara, olha, civil, a gente sabe que a gente tem ouvintes interessantes aí, inteligentes. Porra, mano, se vocês quiserem fazer um negócio, um paralelo, Coração das Trevas com o Brasil, mano, por favor, faça esse trabalho aí pra humanidade. Eu acho que não vai ser tão difícil não, cara. Olha, tem uma passagem do livro que, quando eles conhecem o Curtis, né, eles ficam lá 2 meses viajando e tal, ele já não tava legal de saúde, enfim, mas ele falou muito sobre a exploração do marfim, né, de marfim lá, e ele até fala que os brancos eram vistos pelos, entre aspas, selvagens como seres sobrenaturais, porque eles iam naquela gana e exploravam, destruíam. Era um comportamento totalmente, sei lá, compulsivo e que não tinha um freio, que os selvagens consideravam eles uns seres sobrenaturais, cara. Que fugia totalmente da normalidade do cara, né? Totalmente. Isso nem entrando na questão tecnológica, né? De arma de fogo e vapor e etc. É questão de comportamento só que você tá falando, e é interessante. Bom, então acho que a gente já discutiu bem aí o livro. Eu vou só fazer mais uma pergunta pra vocês, né, que a gente pode responder junto, que a gente também fez no episódio anterior. Por que alguém deveria ler esse livro? E por extensão também assistir o Apocalipse Now, né, que é uma obra variada dele. Aí. Tá, então, porque, porra, é uma das grandes obras da literatura moderna. Ou não, nem moderna, da literatura. Entendeu? É um puta de um livro. E outra, cara, pra quem gosta de tweet, esse é o tweet dos romances, entendeu? Então ele é curtinho, tá? É um livro, assim, altamente psicológico, certo? Não é um livro de ação, acontece muita pouca coisa no livro, mas te faz refletir muito. Trata de um período histórico trágico. Porra, ele tá falando, sei lá, matou 10 milhões de pessoas, né? E ninguém sabe disso, né? Não se o Holocausto, isso, né? O Holocausto, bem ou mal, cara, porra, sempre se fala, sempre se faz referência, né? Isso aí não se fala nunca. E finalmente, né, eu acho que é aquilo que eu já tinha falado antes. Cara, o Holocausto, o nazismo, não era sobre os alemães. Ao contrário, os alemães eram um país onde os judeus tinham sido assimilados, onde estavam vivendo mais ou menos bem. Eu acho que aí é a condição humana, cara. Uhum. A distância da barbárie a barbárie não é algo que se fala, não, isso não pode acontecer aqui. Não, pode acontecer aqui e pode acontecer o ano que vem, cara. É uma borda muito estreita, entendeu? Pra gente cair na barbárie é muito rápido. Então, quando a gente fala, nossa preocupação com o necrochorume presidencial é essa, cara. Entendeu? A barbárie tá aí, cara. Então, a barbárie não pode ser tolerada. Sim. Tem que ser combatida o tempo todo. Exatamente, eu acho que eu concordo. Na raiz, né, cara? Eu concordo com o Paulo nessa, assim, que realmente, né, esse conforto civilizacional que a gente tem, ele é muito frágil, cara. Ele é muito frágil. É muito fácil, sabe, a casa cair e ficar ruim pra todo mundo. E outra coisa também, que eu acho que eu concordo com o que o André falou anteriormente, que é o seguinte, que é um livro que, cara, ele fala sobre a natureza humana. Os personagens, assim, novamente o que o Paulo falou, é um livro curto, um livro que se lê rapidamente, não se aprofunda muito em nada, só que nessas poucas páginas, cara, ele expõe um pouco, ele tira um pouco da casca de civilização que a gente tem e mostra o que o ser humano pode ser, né? Novamente, né? O Kurtz, que era tido como se fosse um ápice da civilização, um cara super culto, artista, virou, sabe, foda-se. Bastou 3 meses, sabe, 1 ano de África lá no interior, no cenário de exploração colonial, e o cara virou um bárbaro. Então acho que é por aí. Então por isso que eu acho que é um livro que é bem interessante de se ler. E novamente, ele é domínio público, ele é curtinho, então você não vai gastar muito tempo da sua vida lendo ele. E é uma grande obra de literatura, né? Então... E é interessante também, porque assim, cara, a gente não fala mais no Brasil, apesar da escravidão, tem muito pouco tempo que acabou. Historicamente, é muito pouco tempo. Uhum. Você não fala mais sobre escravidão, você fala sobre racismo, entendeu? O racismo advém também. A escravidão também tem uma parte de racismo. Tem muito da igreja dizer que negro não tem alma e podia ser escravizado porque não tinha alma. Isso aconteceu. Isso está documentado, entendeu? Então, é olhar nossas origens, cara. Se é brasileiro ler um livro desse, você precisa entender que, mano, lá no fundo mesmo, lá na origem, que é onde a gente tem que matar isso, as coisas aconteceram de uma forma tão bárbara que chegaram a como é a condição
hoje nosso. E o brasileiro, o que tem 50% de população negra, tem que saber essas origens. Senão você não tem nem como discutir. E outra coisa, você olhar para outros lados, por isso que literatura é interessante, é importante, faz com que você olhe para os dois lados. Sabe quando era criança que os pais falavam assim, olha para os dois lados antes de atravessar a rua? Porque você olha para um lado, vem um ônibus do outro, entendeu? E cada dia mais a gente tá vendo pela situação atual do país que as pessoas estão olhando só para um lado ou para o outro lado. E aí, mano, quando você vai no meio da rua, você é atropelado por um dos dois. É absurdo isso. Pensar que se você não abrir sua cabeça para ver mais de uma versão, você vai morrer segurando o saco do filho da puta que te convenceu. Dando um gancho no que você falou aí também, né? Com o Brasil, assim como no livro, a gente chama os escravos de criminosos, né? É isso. Porra. É isso. Gancho perfeito. Isso. Gancho perfeito. Exatamente isso. E lembrando, né, que acho que isso é uma coisa que a gente esquece. A gente é o que é por causa da gente e da nossa história e história do nossa família, nosso país, tudo. Então, a gente está sendo afetado por menos que seja, aí para um cidadão branco é afetado pouco e para um negro muito mais, mas cara, a escravidão afeta a gente até hoje. Uhum. Com certeza. Exatamente. Entendeu? Com certeza, porque isso aí é a base, cara. Praticamente a base. Olha, temos um potencial ouvinte do Quina do Mundo, hein, cara? Isso aí eu vou bater ali no vizinho e falar, ouça-nos. É a base para o que a gente vê hoje, cara. É a sociedade que a gente vive. Então acho que isso é importante mesmo. Palmeiras não tem mundial. Eu acho que e esse ano, pelo menos, não tem Paulista também, né, cara? Bom, então acho que assim, fica de recomendação já automática os filmes que a gente citou, né? O Apocalipse Now, a versão do John Malkovich de 93. O Ad Astra, como eu falei, eu não gostei do filme, mas eu acho que é um filme bonito de se ver. Perfeito. Né? Plasticamente é bonito. Eu vou colocar no site alguns links de alguns vídeos interessantes relacionados ao livro. E eu gostaria de recomendar o Mongo Park. E vai estar tudo bem descrito lá no site. Beleza. Algo mais, senhores? Sim, eu posso recomendar um livro que eu li há muito tempo atrás. Eu tenho que reler, porque eu não lembro. Não pode, cara, entendeu? Não pode, porra, Paulão. Vetado. Porra, Paulão, vetado aqui, ó. Você tá... Cara, seria um prazer ouvir suas recomendações aí. É sempre um prazer ouvir suas recomendações. E tem coração no nome do livro, cara. Que também é uma história terrível, como sempre, o André é muito romântico, cara. Tudo é amor. Cara, é porque é amor, cara. Tudo é amor. Enterrem meu coração na curva do rio. Puta que pariu, esse livro é fantástico. Dee Brown. Dee Brown. Boa. Mano, esse livro é fantástico, cara. Esse livro é um dos melhores livros que eu já li, cara. E tem um nome lindo, igual esse Coração das Trevas, cara. Enterrem meu coração na curva do rio. É sobre, basicamente, o fim da perseguição dos indígenas americanos. Cara, você fez essa recomendação, a gente vai ter que discutir um pouco esse livro. Uhum. O Dee Brown, né, ele era bibliotecário na University of Illinois, uma época. E ele conta, assim, que quando ele era moleque, né, eu não sei onde ele cresceu, mas ele conta que, por exemplo, tinha um coleguinha dele, amiguinho dele, né, que era índio. E aí, assim, isso que eu achei fantástico, isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Novamente, a gente tá falando, sei lá, dos anos 40, anos 30, anos 50, não sei que ano exatamente. O livro acho que é dos anos 60, 69, algo assim. E aí ele perguntou, poxa, mas você é índio? E eles assistiam o filme de cowboy e todo mundo brincava de cowboy, e o índiozinho vestido de cowboy, né? E, poxa, e aí ele perguntou lá pro molequinho, né? Poxa, mas você é índio, entendeu? Você não, mas isso não é índio de verdade. Cara, que aula de sociologia, assim, só naquilo, né? Boa. E o nome é o seguinte: os nativos americanos estavam derrotados, estavam sendo cada um levado para suas diferentes reservas, não sei o quê, e de repente, assim, e começou a surgir um boato de que se os caras fizessem uma dança, iam conseguir conquistar de volta. Isso foi lá para 1892. Ghost Dance. Né? Exatamente. E começaram a fazer, e fizeram. E aí os soldados americanos ficaram meio incomodados com isso, ficaram meio intimidados, né? Porque todo bom fascista tem medo de tudo, né? Uhum. Certo? Essa é a essência do fascismo, é o medo. E o que eles fizeram? Aí foram lá num lugar, Wounded Knee, foram lá e foram massacrados. Mataram um monte de índios porque eles estavam dançando. Foda. Tá? É isso, né? É um excelente livro, acho que é das melhores recomendações aqui do Quino do Mundo.
é esse Bury My Heart at Wounded Knee. Esse papo pode ser até um episódio, isso aí. Com certeza. Cara, eu visitar esse livro seria um prazer. Nossos ouvintes, se vocês Não, eu recomendações de algum livro que vocês queiram que a gente discuta aqui, pode ser livro, filme, é só mandar pra gente, tá? Beleza. Só um que eu lembrei agora, já que a gente falou dessa questão da escravidão, eu já tinha recomendado antes o Underground Railroad, né, do Colson Whitehead, um livro que é excelente. E agora saiu o seriado, né? Exatamente. Saiu agora uma série na Amazon Prime do livro, tá bem interessante. Eu não acabei de assistir ainda. Assisti o primeiro episódio apenas, achei demais. Tá bem fiel ao livro e eu recomendei pra vocês. Belezinha, então? É isso, mais um, hein? Ótimo. Falou! Obrigado, galera. Valeu, mais um Quina Cultural.